Charles quer fazer uma complementação? Não, é importante, né, o pessoal ficar sabendo também, houve mudanças nos valores das multas, ou tipificação das multas. Se pudesse falar sobre isso e também onde a gente encontraria, acho que esses valores estão no decreto, não está no IN, né? Pudesse só comentar sobre isso? Os valores e os parâmetros que utilizam para fazer a definição das multas está na lei, tá? Na lei 16157. O que o decreto traz a forma de cálculo disso, mas os valores e os parâmetros que vão ser utilizados estão na lei. E o decreto ele só traz a fórmula, o método de como implementar esses valores, tá? E cabe recurso para qualquer tipo de multa? Não só qualquer multa, né? Qualquer sanção administrativa nossa cabe recurso. Qualquer tipo, qualquer um. E ele vai ser avaliada pelo bombeiro local? Sim, a não ser que tem aqueles casos específicos lá que é uma multa de grande e tudo mais, e vai para o recurso extraordinário, onde chega aqui para a DSI, no caso de recursos extraordinários. Caso contrário, são analisados localmente. Só lembrando que teve uma atualização, né, que faz parte do Descomplica, de algumas penalidades, elas foram reclassificadas. De gravíssima ficou média, outra de grave ficou média, e assim por diante. Mas isso tudo pode ser verificado na atualização do decreto, está previsto lá já bem certinho qual foi essa mudança, né? Mas nenhuma deixou de existir, com exceção, né? É importante a gente comentar aqui, aquela que previa a penalização para os responsáveis técnicos a partir do final desse ano, né? Por detalhes e de dimensionamento, tá? Aqueles detalhezinhos que faziam parte do nosso processo de análise que não fazem mais parte hoje, né? Então essa multa também ela deixou de existir. Daniel, é interessante a gente comentar sobre isso e complementar o que o coronel falou, porque assim, a gente viu que a mão pesou demais, sabe? A previsão de arrecadação com multa era foi 4, 5 vezes mais do que isso. A ideia do bombeiro não é ganhar dinheiro com multas, bem pelo contrário, a gente quer garantir a segurança da edificação, né? Então, por isso a gente viu que algumas multas foram aplicadas de forma bem pesadas, e o Corpo de Bombeiros resolveu dar uma readequada na gravidade das multas para que seja mais, inclusive, retirada daquela questão que todas as advertências virariam multa automaticamente para os RTs e tudo mais, para a gente dar uma repaginada nisso aí, porque viu que para certas empresas certos valores estavam ok, até baixos, mas para outras pessoas você inviabilizava a operação dela para sempre, às vezes. Então, foi nesse sentido que foi readequado as multas, mas sempre foi para minimizar o impacto delas, tá? Não foi nada foi colocado para cima. E os cartórios, eles, né, criados, que são alguns bombeiros militares que cuidam dessa parte de poder de polícia, vamos dizer assim, né? Eles estão instalados em todos os batalhões do estado e eles gerenciam toda a sua região naquela cidade onde está o batalhão, perfeito? Então ali tem pessoas que estão ali atentas aos prazos que vão vencer e tudo mais. Esses procedimentos pelos cartórios, eles não são, vamos lá, o responsável pelo imóvel esqueceu de solicitar a renovação de funcionamento. Está vencendo o prazo, passou, né? Ele esqueceu. O cartório local, ele comunica se tem um auto de fiscalização, tá? E ele esqueceu. Ele tem comunicado isso com antecedência, olha, tem um auto de fiscalização que vai vencer do seu alvará de funcionamento, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Para nós, RTs que atuamos diretamente na área de segurança contra incêndio, nem todos os profissionais só fazem isso, né? Então, eventualmente, um responsável técnico ele faz várias outras atividades e também faz a área de segurança contra incêndio. Então, o ESCI dele lá tem poucas edificações cadastradas, mas tem profissionais que tem o dia inteiro. Então, ele está sempre no sistema, ele está sempre olhando, ele está sempre abrindo e-mail. Como é que vocês têm trabalhado nessa adoção e orientado o pessoal da ponta para evitar justamente a multa, né? Para que depois não venha lá o síndico reclamar que não recebeu a informação, ou o responsável técnico. Daniel, é importante falar também que assim, não há vantagem nenhuma em o bombeiro gerar uma multa, tá? Porque toda vez que gerar uma multa vai gerar um recurso, então é um trabalho a mais que assim, bom seria que fosse tudo bonitinho,
tá? E que tivesse um AF, o pessoal cumprisse no prazo e tudo mais. O sistema esse aí, ele tá mandando um e-mail, tá? Toda vez que tiver um AF aberto, 15 dias antes ele encaminha um e-mail dizendo já que está próximo a findar o prazo e solicita procedimentos por parte do RT ou do RI, para quem está direcionado esse AF, tá? O ESCI ou o SSCI O local? ESCI automaticamente encaminha esse e-mail 15 dias antes de vencer, tá? Nós, não a gente sabe que alguns cartórios acabam ligando, fazendo aquela serviço Sim. camarada, assim, isso não é uma obrigação do ESCI, aqueles que fazem para tentar melhorar. Tem cartórios e cartórios, né? Temos cartórios que estão sobrecarregados, outros que estão mais tranquilos e que conseguem, de repente, fazer isso. Não é uma obrigação, isso é uma questão A mais. né? É uma coisa que quem consegue fazer, ok, mas não é obrigação do Corpo de Bombeiros fazer isso. O sistema já emite, então, 15 dias antes esse alerta dizendo que tem um AF pronto para vencer. Charles, inclusive uma questão que você perguntou antes, você falou lá do simplificado, que quando gerava o AF tu não estava recebendo, me veio aqui na cabeça, que tu não estava recebendo essa comunicação, tem que ver se você está cadastrado lá para responder administrativamente, tá? Se não tiver, tu não vai receber. Exatamente, isso que eu ia falar agora, porque quando você se vincula, você escolhe a opção, ou responder administrativamente ou não. Tudo depende da situação, né? Então, em algumas situações atrás, acabou que alguns profissionais receberam uma notificação porque alguém cadastrou como responder administrativamente e não cabia aquilo, né? Pelo fato, lá quando vocês migraram para o processo do sistema físico digital, muitos bombeiros militares acabaram fazendo a migração e colocaram lá o vínculo equivocado, que aconteceu. Né? Então, isso gerou algum transtorno no passado, que eu acredito que agora já está solucionado, certo? Charles? Não, tudo bem, então foi respondida a dúvida. Dessas mais ou menos 1.200 REs que eu estou vinculado, eu tenho, sei lá, 20% eu estou vinculado para responder administrativamente. Mas agora, a partir do dia 24, onde o RI vai ter que principalmente das novas REs, então, né? Quando eu cadastrar uma nova RE, eu vou cadastrar uma nova RE, vou estar estando vinculado, eu vou ter que pedir para o hospital de imóvel ir lá me vincular, e daí eu já fico responsável administrativamente. Isso vai acontecer com o novo SCI só, né? Só com o módulo de vínculos, tá? Não está vinculado ao dia 24, né? Isso. Dia 24 mantém do jeito que está sendo hoje, tá? Você vai se vincular, tudo mais, não tem mais. Só vai mudar para quando tiver o módulo de vínculos implementado no ESCI. Por enquanto, não, continua a mesma coisa. Tá. Não, então beleza, entendido. E com relação a isso, né, a gente está falando muito de autofiscalização e multa e edificações existentes. A gente sabe que no estado tem N situações, né? N situações de edificações que estão há 40, 50 anos lá e que têm seus alvarás funcionando há muito tempo, né? E que, sei lá, por esse novo procedimento agora, está sendo mais frequente o cancelamento, né, ou a exigência da regularidade da edificação. Vocês poderiam falar qual é a diferença com relação ao que vocês analisam, em relação ao documento que é emitido automaticamente? Vamos lá, um funcionamento saiu, mas aquela edificação não estava regularizada, né, porque um contador lá fez uma solicitação qualquer e gerou daquela área específica, daquela sala dentro de um bloco, e o bloco não estava regularizado. Né? Então, como é que isso tem acontecido hoje relacionando aos autos de fiscalização que né, de uma certa maneira, faz com que o profissional, o responsável pelo imóvel, procure um profissional e por que disso? Entendeu a pergunta? Acho que sim. Tá, vamos lá. Tá, acho que sim. Vamos lá. Não sei se tem a ver ou não, mas vamos lá, vamos ver se eu entendi, né? Digamos assim, primeiro que o bombeiro ele não vistoria CNPJs, lojinhas ou qualquer coisa do tipo. A gente analisa a edificação
geral. Então eu vou lá e vou... Aqui lá é uma RE para mim, é um bloco, eu vou lá vistoriar aquele bloco. Ou seja, aquela edificação geral. Se uma pessoa foi lá, criou essa edificação, nunca se regularizou no bombeiro e tudo mais, colocaram para alugar, eu já primeiro acho que não deveria nem ter sido colocado para alugar, porque essa edificação está irregular. Tá? Vamos lá, mas isso é uma outra questão com outras, tem a ver com o imobiliário, tem a ver com os vínculos entre o responsável pelo imóvel e o... Mas aconteceu, alugou, tudo mais. Aí, porque a edificação não tinha nada regular, mas o cara alugou, a pessoa lá alugou a lojinha e tal, fez um processo lá para regularizar aquela área específica lá. Anteriormente a gente até fazia, tá? A gente até fazia essa lojinha, mas hoje a gente não faz mais. Porque assim, se você pensar num bloco, numa galeria de lojas, por exemplo, se cada lojinha com 60 metros quadrados, se você vê, cada uma daquelas ali solicitar um funcionamento individual, se você somar, uma área pequena vai dar a taxa mínima, se você somar os valores da taxa mínima, vai dar maior do que a área total do bloco. Do que a área total construída. Então, ou seja, não é nem vantajoso para a lojinha fazer isso. Então, teoricamente, o correto seria, arruma todo o bloco primeiro, o responsável pelo imóvel valida todo o bloco, e aí a hora que fizer o bloco, automaticamente valida o funcionamento da lojinha automático. Então porque, como eu falei, nós, Corpo de Bombeiros, vistoriamos a edificação e não o CNPJ específico daquela lojinha específica lá no canto. Perfeito. E aí a notificação vai para o responsável do imóvel. Então, se esse imóvel está irregular e não tem nada cadastrado, o primeiro AF vai para o responsável do imóvel. A partir do momento que ele cadastra um RT e o RT começa a tramitar os processos, aí passa o RT. Perfeito. Oscar levantou a mão. Complementando ali, Daniela, a gente tem diversas situações, tá? Isso eu não sei como é que anda ali as alterações no SI para que ele não permita esse tipo de situação, mas ela ocorre, não sei se ela tem tendências a continuar ocorrendo, se vai ter uma forma de impedir isso no sistema. Tá? E se seria melhor, seria depois a empresa que está fazendo a reconstrução do sistema, tudo isso, então não sei passar essas informações, mas o que ocorre tem situações onde você tem um bloco, aquele bloco é irregular, enfim, e os contadores fazem solicitações individuais para as empresas, né? E isso acaba caindo, às vezes, como um RPCI, às vezes sem necessidade de um responsável técnico, e quando se faz uma fiscalização lá e verifica, não é uma padaria de 60 metros quadrados, é uma padaria dentro de um centro empresarial com 5 mil metros quadrados, né? Teoricamente, pela legislação, o contador, quando fez essa solicitação e declarou, porque lá você tem que declarar a área do bloco, do sistema, e a área ocupada pela empresa. Então, se ele colocou a área do bloco como 60, ele informou, tem uma informação inverídica prestada ali. Então, isso ocorre lá numa infração gravíssima prevista na legislação. Então, ele poderia ser multado por uma infração gravíssima, né, onde ele colocou uma informação incorreta, enfim, alguns já sabendo que o sistema trabalha dessa forma, ele conseguiria testar de forma fácil, ou mesmo porque ele não tem conhecimento dessa informação, né? Mas, enfim, a infração em si, ela foi cometida, né? Trabalhando pelo princípio da legalidade, ocorreu a infração, tá? Em algumas situações, isso ocorre por erro. O próprio responsável pelo imóvel pega lá, entra lá e vai fazer o seu pedido de funcionamento e acaba, muitas vezes, também colocando a informação dessa forma. Então, por isso que o ideal seria o sistema buscar maneiras de verificar ali, né, que já existem muitas edificações naquela coordenada geográfica, alguma coisinha assim, para impedir, né, até de que pessoas incorram o erro e depois, perante a lei, eles vão estar incorrendo ali uma infração gravíssima, né, que tem um valor alto ali relacionado a esse tipo de infração. Mas, infelizmente, isso ocorre, ainda vem ocorrendo, que é essa possibilidade de cadastrar ali áreas, né, que não correspondem ali à sua realidade, mas que, como o sistema não consegue avaliar que existe uma área maior lá, acabam conseguindo de forma individual ali, como se fossem vários blocos, várias edificações pequenas, mas que na verdade é algo grande. Perfeito. Mas isso tem que ser tratado de forma tranquila, acredito,
quando acontece casos específicos desse, para se ajustar e para evitar que ali seja ali uma multa, alguma coisa que não foi uma falha, foi uma falha intencional, vamos dizer assim, né? Então, pela até falta de conhecimento. Eu não sei se o Charles quer colocar mais alguma coisa, ou o Lucas, com relação a essa questão de autofiscalização, é que eu sei que são muitas dúvidas, né? Mas, de uma forma geral, a gente colocou esse tema em pauta aqui para a gente discutir e escutar mais de vocês, o que vocês veem, com relação ao que os profissionais, principalmente os RTs, têm que se atentar para evitar exatamente uma multa, receber ali uma multa que não deveria se receber, não intencional. não vou entrar aqui na questão do responsável que provocou porque pensou e quis, entendeu? A maioria dos profissionais, né, estão preocupados com a segurança contra incêndio e querem fazer o correto, mas certos procedimentos às vezes levam eles intencionalmente a fazer uma coisa errada. Então, de que forma que vocês poderiam melhorar aqui o entendimento de vocês nesta visão, para quem vai aqui escutar essa nossa conversa, nossa reunião? Bom, começar as multas para os responsáveis técnicos ali, né, aquela questão ali de ter, esquecer um extintor no projeto. Então, esse tipo de infração, ela não existe mais. A gente está falando ali ou de algo relacionado ali a uma informação inverídica, então apresentar um projeto que daí entrou no processo simplificado, né, cuja área pode chegar até 5 metros quadrados, até 7 pavimentos, de um prédio que, na verdade, tem 10 pavimentos. Né? Então, pega ali o projeto, tem 10 pavimentos lá, 30 metros de altura e não 21. Enfim, né? Aí, esses casos, faz-se a aplicação da multa. Né? Não tem, tá nítido ali a intenção em burlar o processo simplificado. Né? Se outra situação seria a perda de prazo. Né? Então, relacionados a essas duas possibilidades de infração cometida pelo responsável técnico, a primeira, né, avaliar realmente aquilo, né? Ocorreu erro já de colocar um projeto de um outro imóvel naquele que estava sendo apresentado, né? E havia divergências entre o projeto, tanto de área quanto de altura, em relação ao que foi apresentado. Né? Aí, por isso, tem a fase recursal, onde o responsável pode ali apresentar suas argumentações, tem o direito, né, de apresentar a sua defesa e o contraditório. Então, estar atento, né, naquilo que está sendo inserido no sistema, porque hoje a informação que ele presta ali, ela está baseada no princípio da boa-fé e aquilo serve para concessão de atestado, serve para estar habitando uma edificação. Então, que ele se mantenha atento em tudo que está sendo feito no sistema para evitar, que por mais que possa ser feita uma avaliação depois e ser admitido um recurso, tem todo o desgaste relacionado a isso daí. E também, com relação ao outro, principalmente se manter uma organização. Né? Então, mesmo que o sistema encaminhe ali e-mails que informa do prazo, às vezes pode notar um cadastro, um erro ali naquele e-mail, não receber, então está ciente ali, né? Nem que coloque ali um estagiário da universidade ali que acompanha no escritório, deixa ele com uma planilhazinha com todos os prazos ali, né, de AFs, de entrega de projeto, ou seja, tem que melhorar, né, o profissional ele tem que estar mais organizado em relação a isso, exatamente para evitar essas perdas, porque por mais, às vezes tinha um recurso, né, então está previsto lá na IN que o prazo, enquanto um recurso técnico, requerimento técnico está sendo julgado, ele cessa o prazo ali relacionado à autofiscalização, mas o engenheiro tem que requerer essa prorrogação baseada nisso, ou então, quando o militar lá, a autoridade bombeiro militar, o oficial responsável pela aplicação do poder de polícia naquele município, ele considerar aquilo lá para aplicação da multa, mas às vezes ele pode também não visualizar, e aquela multa vai ser aplicada. Aí vai ter que ser entrado com recurso, apresentar o recurso, então tem também um desgaste, uma burocracia, então quanto mais conseguir evitar isso aí, melhor vai ser para ambas as partes, tanto para os profissionais quanto para o corpo de bombeiros. E a multa, a última instância, não cabe um novo pedido. Ele acabou ali. Se não foi cancelado,
Não adianta querer tentar entrar de novo, certo? Administrativamente não, né? Então ali a questão da sanção administrativa, ela tem ali a questão da ampla defesa e do contraditório previsto na Constituição Federal, e ele é exercido de acordo com o previsto na lei. Então, para algumas multas você tem ali 2 instâncias recursais, para outras mais leves é apenas uma instância recursal. Né, e é a mesma coisa de multa de trânsito. Né, então, você tem ali a JARE, primeira instância, segunda instância. Né, após negado essas fases administrativas, aí só mesmo aí na esfera judicial para a reversão disso daí. Tá? Bom, eu acho que Charles, Lucas, né, o Douglas está por aí ainda. O Flávio teve que sair, ele tinha um compromisso. Sim, eu estou por aqui ainda. Eu não sei, Flávio, tu como representando o CAU aí, se tu queres tirar mais alguma dúvida relativa a questões administrativas de auto-localização, ou se estaria de acordo com o que foi falado aqui, entendido, né? Os profissionais pudessem compreender. Uhum. Eu estou Finalizar aqui a reunião. de acordo, estou satisfeito. Eu acho que agora mesmo é colocar isso tudo na estrada e a gente vai melhorando, vai ajustando o que for necessário até atendendo as demandas que vão surgindo, né? Certo. Charles, Lucas, algum comentário a fazer aí para complementar, para a gente finalizar a nossa demanda do dia? Eu acho que é bem o que o Douglas falou, assim, acho que quando finalmente virar a chave ali, o pessoal começar a utilizar o novo decreto, né, e tanto dos bombeiros quanto da nossa parte, as dúvidas vão começar a surgir, mas pelo tudo que foi falado aqui, tudo que a gente comentou nas nossas reuniões, eu acredito que vai funcionar 100%, né? Eu torcer para isso, mas eu acho que as dúvidas elas vêm quando começar realmente a pôr em prática as novidades. Né? Outras dúvidas. Charles. Não, o caminho é esse, que nossos colegas falaram aí, vamos em frente, né? O que eu aconselho aos colegas profissionais aí, arquitetos, engenheiros, que tomem cuidado, porque foi nos dado uma grande oportunidade, né? Esses processos declaratórios, então, assim, autodeclaratórios, né? O Descomplica, então, é uma opção que nós temos de fazer o Estado ser mais pungente possível, né? Em termos de agilidade e tal. E nos cabe a nós ser profissionais e fazer o mais correto possível, manter a ética entre os colegas também, se perceber alguma situação, avisar, principalmente os mais novos. Para os mais novos também não ter ânsia, daqui a pouco, meu primeiro trabalho eu vou fazer e vou protocolar, daqui a pouco conversar com alguém mais experiente para ver e tal. Então, é nesse sentido, porque aqueles profissionais que no passado diziam, o bombeiro analisando, não sei o quê, porque analisando, hoje, agora sou eu que estou fazendo um projeto e eu que tenho que saber o que estou fazendo. Então, é nesse sentido, e bola para frente. Douglas? O Charles tocou num ponto importante, né? O profissional hoje ele tem que entender que se ele não está seguro para fechar um contrato, se ele não sabe o que ele está fazendo, não feche, ou considere buscar um colega mais experiente, componha uma equipe competente para prestar o serviço, né? No mais, parabenizar a equipe, está sendo um trabalho longo, né? Um trabalho bem feito, parabéns a todos. E é também com tranquilidade que a gente aceita toda essa mudança, até esse pioneirismo, né, de Santa Catarina, mais uma vez Santa Catarina pioneiro no que faz, com tranquilidade por conhecer o trabalho que o Corpo de Bombeiros faz, né, presta para a gente já há tanto tempo, conhecer, saber que os canais de comunicação estão sempre abertos, saber que a gente sempre que precisa elucidar alguma questão, o Corpo de Bombeiros também está a postos. Então, esse trabalho, obviamente, continua, né? Agora as demandas vão surgindo e a gente vai estar junto aí para resolver. Com certeza. Bom, no mais, então, agradecer mais uma vez, né, Coronel, ao Major Gelaim, ao Major Oscar, pela paciência, nos colocando sempre à disposição aqui para ser útil naquilo que for necessário, e como o pessoal aí falou, né, a gente tentar dar aí o ponto de partida para ver como é que vai rodar e ir ajustando as arestas
e dizer, né, que a tarde foi longa, foi um pouco cansativa, mas eu acho que deu para trazer um pouco de clareza em algumas ansiedades aí que o pessoal está meio agoniado, achando que vai mudar da água para o vinho, e não é bem assim, né? Então, enfim, mais uma vez obrigada e sempre à disposição. Então, da nossa parte, também agradecemos a oportunidade. Como coloquei no começo, a utilização do grupo de trabalho capitaneado aí pela Fiesc foi de extrema relevância dentro do trabalho que a gente desenvolveu. A gente está em fase final, os últimos documentos estão sendo publicados enquanto a gente está conversando aqui. A diretriz foi encaminhada para a rede, enfim, está tudo preparado, né? Então, a partir da semana que vem, o bom é que também não vai ser uma avalanche de uma hora para outra, então são os protocolos que começaram a entrar a partir da semana que vem, a gente vai começar a analisar. Eu acho que, de fato, é uma simplificação da atividade nossa, mas é uma simplificação com os pés no chão, olhando a segurança do imóvel, olhando a segurança global, né? E nos testes que nós fizemos, isso sempre foi uma pergunta que eu fazia para os analistas e vistoriadores.